Olá, pessoal! Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 900 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo! As lutas e tribulações do apóstolo Paulo. Estudando os Atos dos Apóstolos e as epístolas de Paulo, encontramos um panorama extraordinário narrado com grande vivacidade e crueza pelo próprio convertido de Damasco, a respeito das lutas e tribulações que enfrentou para, afinal, conquistar o direito de entrar no reino dos céus. Como esse panorama é fundamental para a nossa própria redenção, primeiro vamos sintetizá-lo abaixo em poucos parágrafos e, em seguida, teceremos os comentários pertinentes a seu respeito e a sua importância para todos nós. Vamos, portanto, primeiro à fala do apóstolo dos gentios. Quem está falando é Paulo. A mim me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Até a presente data, sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados, e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, conciliamos. Até agora, temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. O Espírito Santo me assegura, de cidade em cidade, que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, isto é, a preocupação com todas as igrejas. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse a homens, não seria servo de Cristo Jesus.
Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Minha síntese de tudo isto é esta: tudo posso naquele que me fortalece. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que, com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que afastasse esse espinho de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, portanto, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder do Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor do Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, outrora conhecido como Saulo de Tarso, transformou-se em um exemplo perene de fé, resistência, perseverança e entrega incondicional ao Cristo. Após sua conversão no caminho de Damasco, sua vida tornou-se um testemunho vivo da dedicação ao Evangelho, marcado por tribulações constantes. Paulo enfrentou perseguições, injúrias e perigos em quase todos os lugares onde pregava, mas sua alma inquebrantável seguia adiante, sustentada pela fé em Deus e pela certeza de sua missão divina. A vida de Paulo foi um constante desafio à sua força física e emocional. Ele sofreu açoites, apedrejamentos e prisões, além de enfrentar naufrágios e jornadas extenuantes. Cada uma dessas dificuldades punha à prova sua determinação, assim como evidenciava a profundidade de seu compromisso com o Cristo. Para Paulo, tais sofrimentos eram, paradoxalmente, fontes de fortalecimento espiritual, pois ele compreendia que o poder de Deus se manifestava na fraqueza humana. Além das adversidades externas, Paulo enfrentava as tribulações internas de sua alma. Ele menciona um espinho na carne, que o mantinha humilde e dependente da graça divina.
Essa experiência pessoal simboliza os conflitos íntimos que cada cristão enfrenta em sua caminhada, mas que, ao mesmo tempo, servem para refinar o caráter e fortalecer a fé. Para Paulo, o espinho na carne era um lembrete constante de que a verdadeira força vem de Deus. Se nos permitem um aprofundamento nessa metáfora utilizada pelo apóstolo para falar do ponto crucial que marcou sua vida para sempre, diremos que, com esse espinho na carne, Paulo referia-se à morte de Estevão, o proto-mártir do cristianismo, que foi consumada por apedrejamento sob suas ordens e permissão. Depois de convertido à mensagem cristã, Paulo viu a enormidade daquele crime e passou a recordar-se daquela cena sempre que era tentado a fraquejar em sua jornada missionária. Paulo viveu em meio a uma sociedade hostil às suas mensagens. Pregando tanto a judeus quanto a gentios, ele desafiava tradições e convenções que frequentemente resultavam em resistência feroz. No entanto, ele não se deixava intimidar. Sua coragem em proclamar a verdade evangélica é um testemunho inspirador de integridade e convicção. Ele não buscava o favor dos homens, mas sim cumprir fielmente o chamado de Deus. Um dos traços mais marcantes de seu caráter era sua capacidade de encontrar alegria e esperança em meio às dificuldades. Ele enxergava as tribulações como oportunidades de crescimento espiritual e perseverança. Essa visão, que transformava o sofrimento em aprendizado e vitória, é um legado inestimável para os cristãos de todas as épocas, principalmente para nós, incentivando-nos a confiar em Deus em todas as circunstâncias. Outro aspecto notável da trajetória de Paulo é seu amor pelas comunidades que fundava. Mesmo carregando o peso de suas dores e lutas, ele se preocupava profundamente com o bem-estar espiritual de cada igreja. Suas epístolas revelam um coração repleto de zelo e compaixão, orientando, corrigindo e encorajando os fiéis a perseverarem na fé. Ao final de sua jornada, Paulo declarou que havia combatido o bom combate, mantendo sua fé intacta. Ele sabia que seu esforço não havia sido em vão, pois aguardava com confiança a coroa da justiça reservada por Deus aos que perseveram até o fim. Esse testemunho final é um lembrete poderoso de que a fidelidade a Deus supera todas as adversidades. A vida de Paulo nos ensina que o caminho da fé não está isento de dificuldades, mas essas mesmas dificuldades são oportunidades para demonstrarmos nossa confiança em Deus e crescermos espiritualmente. Assim, como ele perseverou em sua missão, somos chamados a seguir o exemplo desse grande apóstolo, confiando que, ao final de nossa jornada, também receberemos a coroa da vida prometida pelo Senhor Jesus. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Jesus. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos.
Não se esqueçam de deixar seu like, inscrevam-se e acionem o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas e mensagens. Um grande abraço e muita paz.